Quando se fala em imigração alemã, aposto que você se lembra daquelas típicas cidades situadas no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, não é mesmo? Acontece que aqui em nossa cidade também temos uma comunidade que guarda um pouquinho dessa história, o bairro Friburgo, encravado em área rural do município de Campinas. A TV Câmara foi recebida por Ed Ambrust, um dos moradores de Friburgo. A nossa história começa por volta de 1860, quando os primeiros imigrantes da Alemanha, vieram até Santos, desembarcaram em Santos, e aí vieram para trabalhar nas fazendas de café. Ao todo foram 34 famílias que formaram o nosso bairro, mas eles vieram para trabalhar na fazenda de café do Visconde de Indaiatuba, onde é o Swiss Park hoje, a antiga fazenda Bradesco. E ali eles ficaram em média de 5 a 8 anos até quitarem as suas dívidas com o dono da fazenda. E aí, por volta de 1870, 1875, adquiriram terras na nossa região e aí fundaram a comunidade alemã do bairro Friburgo. Um dos símbolos presentes na comunidade é o Castelo de Neuschwanstein. Friedburg, que significa Castelo da Paz. E isso simbolizava muito o espírito que unia eles na época, Esse espírito de harmonia, de comunhão, de ajuda mútua que eles tinham entre eles. E devido à distância da cidade, os moradores de Friburgo logo perceberam que não teriam ajuda nenhuma das autoridades locais e por isso decidiram eles mesmos cuidar da educação das crianças. Assim, em 1879, já estariam construídas a sede da associação escolar e a casa do professor, que seria trazido da Alemanha. A comunidade alemã de Friburgo hoje ela compreende 3 entidades distintas. Uma é a sociedade escolar, a outra é a igreja luterana e a terceira é o cemitério do bairro Friburgo, o cemitério dos alemães, como é mais conhecido. Isso tudo surgiu por causa da própria necessidade deles na época. A escola surgiu porque não tinha como eles mandarem os filhos estudarem em Campinas, era longe. Não havia escolas por perto. Então eles decidiram, entre eles, os imigrantes da época, se juntaram, formaram uma diretoria e fundaram a sociedade escolar em 1879, com professores que vieram da Alemanha no início para ajudar a dar aula, para os filhos dos imigrantes, mas também com o decorrer do tempo foi se abrindo para as outras crianças do bairro. E isso funcionou de 1879 até 1996. Por fim, já no final dos anos 20, os sitiantes de Friburgo decidiram erguer sua capela luterana, fruto do conjunto das ideias e doutrinas defendidas no século XVI pelo padre e teólogo alemão Martinho Lutero, que, discordando de várias práticas da Igreja Católica, propôs uma nova corrente religiosa cristã. No próprio salão aqui da sociedade escolar, eles tinham os cultos, E o primeiro culto evangélico luterano oficializado por um pastor luterano foi em 1880. E com o passar das décadas e a venda de muitas propriedades da área, a população germânica de Friburgo foi se reduzindo. Ainda assim, as 30 famílias de Friburgo ainda guardam o hábito de cultivar antigas tradições. A gente procura manter essa tradição nossa, se a gente pode dizer assim, Nós temos todo o nosso trabalho para manter a nossa história voluntário, Todos os nossos eventos é feito com trabalho voluntário, para que a gente consiga manter viva essa história, manter viva essa tradição que os nossos antepassados trouxeram da Alemanha. A comunidade de Friburgo pertence ao Programa de Turismo Rural de Campinas. A comunidade alemã de Friburgo faz parte da história de Campinas. Então isso é muito importante para a gente passar para pessoas que não conhecem, não sabiam, não sabem melhor de toda essa história que a gente tem aqui, que é uma história muito bonita. O Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas, o CONDEPAC, reconheceu no dia 20 de agosto de 2009 que o bairro Friburgo é parte importante da história de Campinas e tombou como patrimônio histórico a escola, o prédio da Igreja Luterana e o cemitério dos alemães. Nós, em 2008, conseguimos o tombamento histórico, tanto aqui do prédio da sociedade, quanto a igreja e o cemitério, através do CONDEPAC em Campinas. E toda essa área é tombada como patrimônio histórico cultural de Campinas. E isso ajudou muito dentro dos decretos de desapropriação do aeroporto de Viracopos.
porque a gente estava dentro da área de desapropriação do aeroporto. E isso, depois de muita luta, a gente conseguiu reverter e a sociedade escolar, a igreja e o cemitério foram tirados fora da área da desapropriação. Édio é um dos incentivadores da comunidade de Friburgo. Afinal, trata-se da história também de sua família. Eu nasci aqui na região, mantenho minha propriedade aqui até hoje. Né? Meus pais ainda continuam aqui e estudei aqui o primário, tudo. Né? Depois fui fazer escola fora, mas a gente se formou, então a nossa história, a raiz minha está toda aqui. E isso hoje para mim é um privilégio, fazer parte dessa comunidade e junto com os demais manter toda essa história viva. Eu vejo assim que isso é um privilégio que eu tenho, porque a gente tem uma história de família, uma história da nossa origem, de tudo, e a gente procura preservar isso da melhor maneira possível. Édio finalizou a visita com a leitura da carta de um dos fundadores e se emocionou. Discurso do Sr. Hans Steffen na comemoração de 25 anos de fundação da Sociedade Escolar do bairro Friburgo. Sim, já fazem 50 anos que juntos velejamos pelo mar em busca das costas brasileiras. A nau Johann Elisabeth carregou 112 passageiros em seu deck. O capitão Cornelius Lorentzen a conduziu. Nós, rosacianos, suíços e também prussianos, pisamos na terra prometida. Não vieram ao nosso encontro de braços abertos. Não, a lei era muito trabalho e dedicação. Só sob preocupações e árduo trabalho deveria a nossa sorte vicejar. Alguns mais fracos tivemos que enterrar. Muito trabalho a fazer, sem nada obter. Nós, os colonos, levávamos, portanto, ano após ano, uma vida dura. Sim, a maioria conseguiu. Eles, felizmente, sobrepujaram as dificuldades. Para todos os que suportaram tal viagem e que ainda vivem, mas também aos que repousam em sono eterno, na terra brasileira, este deve ser um dia de rememoração. Se nós nos encontrarmos aqui ou no além, um cordial viva, exclama Hans Steffen em 1906.